Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro, e nós estamos aqui para continuar estudando a nossa quinta lição da Escola Sabatina, a lição que fala sobre as ressurreições anteriores à cruz. E hoje nós vamos estudar outros dois exemplos de ressurreições que aconteceram antes de Cristo ter vindo a esse mundo, ter morrido no nosso lugar e ter ressuscitado. Vamos juntos? Mas antes, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco, que Ele venha nos instruir, que Ele venha abrir o nosso entendimento e nos ensinar de acordo com a vontade dEle, de acordo com a verdade? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui estudando juntos a Tua Palavra e que através disso o Senhor venha nos ensinar através do Teu Espírito Santo. Que não seja eu que fale aqui, Senhor, mas que seja o Senhor nos guiando na Tua Palavra, que o Senhor nos dê o entendimento correto, que o Senhor nos auxilie para que nós cheguemos ao conhecimento da verdade como o Senhor deseja. O Senhor prometeu o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Suplicamos humildemente o cumprimento dessa promessa na nossa vida hoje e daqui para frente também, Senhor. Suplicamos também forças dos altos céus para vivermos os nossos dias e para cumprirmos a Tua vontade. Suplicamos também pelos nossos queridos e também pedimos perdão pelos nossos pecados e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição de hoje ela vai falar sobre dois exemplos de ressurreição do Antigo Testamento, como eu mencionei, não é? E aí, ela começa pedindo para que nós leiamos 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 até o 24, e 2 Reis, capítulo 4, do verso 18 ao 37. Que semelhanças e diferenças há nessas duas ressurreições? Bom, esses são episódios do Antigo Testamento, um com o profeta Elias e outro com o seu sucessor, o profeta Eliseu. Nós não vamos ler todos os versos, mas nós vamos ler alguns trechinhos, e aí vai dar para ver a questão da semelhança e da diferença, não é, nos casos aqui. Bom, mas eu incentivo vocês a que leiam os textos completos, né? Vamos ler aqui então 1 Reis 17, do verso 21 até o 23. Diz assim: E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: Vê, teu filho vive. Que episódio impressionante, hein? Essa mulher havia perdido seu filho, né? Ele ficou doente e morreu. E aí ela falou com Elias, que estava se hospedando na casa dela e que já havia feito o milagre da multiplicação do alimento, do azeite e da farinha, né, no momento de seca. E aí Elias então clamou a Deus e o menino voltou a viver, né? Que impressionante. E nesse episódio, pelo menos na tradução que nós lemos aqui, a gente pode até ficar com uma pulga atrás da orelha, não é? Ficar aí desconfiado, porque está falando aqui que Elias pediu que a alma do menino tornasse a entrar. Será então que nós temos uma alma? Será que nós não somos uma alma? Será que esse texto anula tudo aquilo que nós já estudamos? Não, meu querido irmão, minha querida irmã. Vocês lembram que eu já comentei, e eu acho que até mais de uma vez com vocês, que nós devemos harmonizar os textos da palavra de Deus? E muitas vezes, sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos cavar um pouco mais fundo, buscar um pouco mais de informação e às vezes até ir lá nos originais para entender algumas coisas, né? E aí,
nós vamos aqui passar um pouquinho de alguns conceitos. Primeiro, quando Elias ele fala sobre a alma do menino, né? Até na versão King James em inglês está escrito soul, né? Que seria o correspondente à alma, né? No português. Mas no original, a palavra que está escrita é nefesh, para significar alma. E nefesh, né, no hebraico, ela também pode significar, entre outras coisas, fôlego, corpo, vida, desejo, mente, pessoa. Vocês conseguem ver quantos significados diferentes tem essa palavra? E esses significados, imagino eu, eles assumem aí, né, a sua importância, e o verdadeiro significado depende do contexto onde isso está sendo aplicado. E aí, harmonizando com todos os textos que nós já vimos até agora, com tudo que a palavra de Deus já nos ensinou, quando nós estudamos sobre o fôlego de vida, né? O que vocês acham que significa essa palavra nefesh nesse contexto? Será que é uma alma ou um espírito desencarnado? Ou será que é o fôlego de vida que voltou para essa criança? Hein? O fôlego de vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você olhar o livro de Gênesis, por exemplo, quando Deus cria o ser humano, lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, Deus ele forma o homem, né? E ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. A palavra para fôlego de vida aqui é Neshama. E aí, quando o homem se torna uma alma vivente, se torna um ser vivente, ele se tornou um nefesh, ou uma nefesh, eu não sei se é masculino ou feminino. E aí, vejam só que interessante. O homem se torna uma nefesh hayah, ou um nefesh hayah, uma alma vivente. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, eu entendo que quando está se falando aqui na oração de Elias que a alma do menino volte a entrar nele, está se falando sobre a vida do menino, está se falando sobre o fôlego de vida do menino, a respiração do menino, para que ele voltasse a viver. Não que esta alma deste menino estava em algum lugar e aí ela carregava o espírito dele, a identidade dele, e ela voltou para o corpo. Não, não é isso. Lembrem-se, nós precisamos harmonizar a palavra de Deus como um todo, com tudo aquilo que nós já estudamos. Tudo aquilo que nós já estudamos não pode ser ignorado, meu querido irmão, minha querida irmã. Tá bom? E aí nós pegamos esse texto e conseguimos entender esse texto à luz de toda a palavra de Deus. E não vamos ficar só com um texto isolado. Tá bem? Agora, vamos para o outro episódio aqui de ressurreição, na história de Eliseu. Então, nós vamos sair do primeiro livro dos reis e vamos para o segundo livro dos reis. Então, tá aí na sequência, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 32 até o 36. E diz assim: Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e estendeu-se sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: Chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: Toma o teu filho. Foi algo muito parecido com o que aconteceu com Elias, não é? Ele vai em direção à criança que estava morta, a criança está no quarto,
Ele fecha a porta do quarto aqui e ora a Deus, assim como Elias orou. Ele se estende sobre o menino, assim como Elias se estendeu. Vejam só. E o menino tornou a viver. Tornou a viver. Que bênção, hein? A lição comenta o seguinte para nós. Em Hebreus capítulo 11, lemos que, pela fé, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Hebreus capítulo 11, verso 35, na Nova Versão Internacional. Esse foi o caso nas duas ressurreições descritas nos textos de hoje. A primeira, ali no livro de 1 Reis, capítulo 17, do verso 8 ao 24, ocorreu durante a grande apostasia em Israel, sob a influência do rei Acabe e sua esposa pagã, Jezabel. Como uma seca severa estivesse devastando a terra, Deus ordenou que Elias fosse para Sarepta, uma cidade fora de Israel. Lá ele conheceu uma pobre viúva fenícia que estava prestes a cozinhar uma última refeição simples para ela e seu filho, e depois morreriam de fome. Mas a vida dos dois foi poupada pelo milagre da farinha e do azeite, que não acabaram até que a seca chegasse ao fim. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente e morreu. Em desespero, a mãe implorou a Elias, que clamou ao Senhor. E aí temos a citação do verso 22 do capítulo 17, que diz assim: O Senhor atendeu à voz de Elias, e a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Essa já é uma versão diferente, não é? Uma tradução diferente para o texto bíblico. Aqui está dizendo que a vida foi restituída ao menino. Quando nós lemos na versão que eu li primeiro ali, né? Estava falando que a alma foi restituída ao menino. E nós vimos que a palavra nefesh, que aparece ali no original, pode significar o quê? Vida também. Então, essa tradução que fala que a vida, né, ela voltou ao menino, ela foi restituída ao menino e ele reviveu, ela não é uma tradução errada, pelo contrário. Existem Bíblias oficiais com essa tradução. A minha Bíblia aqui, eu baixei a Nova Versão Internacional no português. E olha só o que está escrito. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então essa é uma tradução oficial, meu querido irmão, minha querida irmã. Não é uma invenção, né? Mas é uma tradução oficial da Bíblia. Nova Versão Internacional. Se você quiser procurar aí, tá bom? A sigla dela é NVI. Você consegue achar facilmente na internet. É só digitar 1 Reis, capítulo 17, verso 21, 22, NVI. E o texto vai aparecer aí para você também, tá bom? Continuando aqui a lição da escola sabatina. A segunda ressurreição, que está ali em 2 Reis, capítulo 4, do verso 18 até o 37, ocorreu em Sunem, uma pequena vila ao sul do Monte Gilboa. Eliseu havia ajudado uma viúva pobre a pagar suas dívidas por meio do milagre do azeite nas vasilhas. Isso está relatado ali no mesmo capítulo, alguns versos antes, do verso 1 até o 7, tá bom? Mais tarde, em Sunem, ele conheceu uma mulher rica que não tinha filhos. O profeta lhe disse que ela teria um filho, e aconteceu como previsto. A criança cresceu e era saudável, mas um dia adoeceu e morreu. A mulher sunamita foi ao Monte Carmelo e pediu a Eliseu que a acompanhasse para ver seu filho. Eliseu orou com persistência ao Senhor e, finalmente, a criança viveu outra vez. Essas mulheres tinham origens diferentes, mas a mesma fé salvífica. A viúva fenícia hospedou Elias em um momento difícil, quando não havia lugar seguro para ele em Israel.
A sunamita e seu marido construíram um quarto em que Eliseu poderia ficar quando passasse por sua região. Quando os filhos morreram, suas mães apelaram para os profetas de Deus e tiveram a alegria de ver seus filhos reviverem. Que bênção, hein, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs? Mas vejam só a reflexão que a lição da Escola Sabatina traz para nós aqui no fechamento. Essas são lindas histórias, porém, outras histórias não tiveram um desfecho feliz. O que esse triste fato ensina sobre a importância da ressurreição no fim dos tempos? Querido irmão, querida irmã, aquelas mães recuperaram seus filhos, eles viveram novamente. No entanto, todos nós temos a promessa de que se morrermos em Cristo, confiando em Cristo Jesus como nosso Salvador, quando Cristo voltar, nós seremos ressuscitados. Não importa se nós não ressuscitamos agora, imediatamente. O que importa é a ressurreição no último dia, quando Cristo voltar, porque depois não haverá mais morte novamente, não haverá sofrimento novamente. Aquelas crianças ressuscitaram e foi uma alegria, algo maravilhoso, mas elas continuaram vivendo em um mundo de pecado, sujeitas a sofrimento e à morte também. E talvez elas tenham até perdido as suas mães, tenham visto a morte das suas mães, e a Bíblia não menciona nada extraordinário sobre essas pessoas, então muito provavelmente elas morreram também. Mas a esperança da ressurreição final ficou para elas e para suas mães também, não é? Que nós possamos nos lembrar disso. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.